Boa tarde, são quase 16 horas, né? Vamos nos preparando para começar a conversar, a falar sobre dependência emocional. Nosso mês, né? Mês das mulheres, na verdade esse assunto vem reverberando o ano todo passado, ele teve um aumento muito grande com a pandemia. Já foi dito isso pelas nossas colegas da OAB, as doutoras que estiveram aqui na semana passada. É assim, uma abordagem, é um assunto que se a gente começar a falar, não para mais, né? Todos os dias a gente tem temas novos para estar discutindo, abordagens novas para estar vendo, colocações novas para estarem sendo feitas. Então é bem delicado, né? A gente está conversando sobre isso e é necessário, quanto mais melhor. Hoje pela manhã eu vi um vídeo da Natália Arcuri, eu não sei se todas conhecem, uma moça jovem de 35 anos que fala sobre finanças, e ela fez uma colocação mencionando justamente porque é mês da mulher, né? Ela está fazendo um trabalho de empoderar mulheres, né, financeiramente. E aí ela colocando que uma das grandes razões da permanência da mulher no lar violento é por conta da dependência financeira, né, do companheiro, do pai, da família como um todo. E aí ela apontou uma estatística que a cada 7 segundos, uma mulher sofre violência doméstica no Brasil. Então é assim, é uma coisa estratosférica, né, muito grande. A gente está no interior, aqui em Marília, uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, e a gente sabe como isso se reflete em qualquer cidade. Eu vim de São Paulo, uma cidade gigante, então em qualquer cidade, em qualquer bairro, em qualquer classe social, de formas diversas, a gente vai constatar, infelizmente, essa situação. O pessoal está chegando, vamos conversando. Eu sou muito grata para poder estar participando desse mês da mulher, né? Eu fui convidada e gostaria de agradecer já desde de cara, né? A Sônia Custódio, ela me foi apresentada por a minha amiga querida do coração, Carmen Lúcia Ribeiro, que conversou sobre o meu propósito de estar fazendo esse trabalho de orientação, de ajuda mesmo para essas mulheres, né, em situação de vulnerabilidade. E aí nós colocamos, conversando, eu aceitei o convite de falar sobre isso também, que é um tema que eu já trato faz algum tempo. E agradecer também a professora Vana Lima, que é a mentora, né, desse grupo. É um grupo de mulher para mulher, olha só que tema mais sugestivo aqui na nossa cidade. Aliás, todas as mulheres, minhas amigas, estão convidadas a participarem. Eu também não conhecia, mas é um grupo para tudo, para trocar receita, para trocar fragilidades, para pedir ajuda, para compartilhar experiências positivas. Um grupo de mulheres como só a mulher sabe ser, né? Quando a gente se junta, só a gente sabe o que acontece. Meu nome é Gisele França, eu sou advogada, tenho 54 anos, vim de São Paulo, já faz 2 anos e pouquinho, moro aqui com a minha família e conheço muito de perto essa situação pelo próprio exercício da profissão também. Pretendo, né, tenho a intenção de... É um processo que começou em 2019, foi brecado em 2020 por conta dessa pandemia e acaba que ficou meio truncado o desenvolvimento do trabalho que eu gostaria, mas agora 2021 começou e não começou, né? O pessoal não quer deixar a gente começar direitinho, então a gente vai continuar do mesmo jeito, da maneira que der, a gente vai estar desenvolvendo esse projeto de ajudar mesmo, orientar as mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Em situação vamos dizer assim, de risco até, né? Hoje a nossa abordagem sobre violência doméstica, ela não vai ser como foi feita pelas minhas colegas advogadas da OAB, não é a violência doméstica no todo, a gente vai pegar um pontinho dela, que no meu modo de vista, ele chega quase a ser pior. Claro, vou falar, como já disse em outras ocasiões, não estou minimizando a agressão física, tá? Muito pelo contrário. Ela existe e é muito presente, né? E muito forte, muito impactante na vida da mulher,
que sofre essa agressão. Mas o nosso enfoque hoje é a violência velada, silenciosa, que é o que a gente chama de violência psicológica. Eu digo sempre que ela chega quase a ser pior, né, do que a agressão física, porque, lógico, com todas as ressalvas, né, a agressão física, ela passa dor, entre aspas, né, ela passa. A psicológica não. Então a física ela é devastadora porque ela agride fisicamente a sua integridade física e deixa as suas marcas, né, lá no fundo. Mas a psicológica ela se perpetua no tempo, né? Muitas vezes você nem se dá conta que vive, né, um relacionamento abusivo por violência psicológica. Às vezes você nunca sofreu uma agressão física, graças a Deus que não, né, não chegou a esse extremo da agressão física, mas você vive perpetuamente, né, o tempo todo, constantemente, nesta violência psicológica, que a gente chama de psicológica. E a gente vai estar tratando justamente disso. A violência doméstica é um assunto que agora, na pandemia, todos os canais, todos os profissionais, todas as pessoas, né, que abordaram esse assunto, ele foi tratado como um aumento estratosférico, assim, né? Um aumento muito grande da violência doméstica durante o período da pandemia, até na televisão, canais, jornais, né, reportando aumentos de 20%, 30% nos casos de violência doméstica, e é fácil de entender por quê, né? As pessoas desaprenderam, né, a conviver. A nossa realidade, o nosso dia a dia, as nossas rotinas, você é casado, você convive com a sua família, enfim, no mesmo espaço físico, né? Mas cada um tem seu trabalho, cada um tem seus afazeres, cada um tem sua rotina, então é uma convivência, entre aspas, tranquila, né? Porque ela é por alguns momentos do dia, vamos dizer assim. Com a pandemia, ficou todo mundo trancado dentro de casa. Quem trabalha fora, trabalha no home office, criança dentro de casa porque não podia ir para a escola. Então, assim, ficou uma coisa complicada. E aí essa convivência teve que ser reaprendida. E aí, nesse reaprender, minha amiga, é que as coisas entortaram mesmo, né? De fato. A gente, assim, só uma pincelada no todo, né, do assunto, a gente verifica assim, as pessoas, o casal, né, principalmente, se conhece, se apaixona, namora, casa, e assim, o casamento, ele é idealizado, né? O casamento, a cultura, enfim, o que a gente vivencia, quem é da minha geração, 50 e pouquinhos, né, concorda com isso, eu sei que vivenciou dessa forma também. Talvez essa geração nova seja uma coisa, tem uma questão um pouco diferente daqui a alguns anos, mas só o tempo, né, que vai fazer a gente entender. Mas a nossa geração vivenciava aquela situação assim, você se apaixona, aí você casa, né, você faz planos com essa pessoa, e assim, enquanto você está apaixonado, enquanto você está querendo, né, vivenciar aquela relação todos os dias, a gente, principalmente mulher, né, vamos combinar, a gente meio que faz vista grossa para pequenas questões, assim, pequenos defeitinhos, pequenas características do seu parceiro ou da sua parceira que você não goste, você releva, porque afinal de contas, né, você no namoro você briga, vai para casa, no outro dia tá com saudade, faz as pazes, e quando você casa não, você briga e você vai dormir na mesma cama, né? Então, são algumas coisas que a gente não dá a devida importância, isso só o tempo que ensina depois, né, a experiência. E aí, no convívio diário que a pandemia nos obrigou, o que acabou acontecendo? Essas diferenças que você relevou lá atrás, que você não deu muita importância, que, enfim, no dia a dia até, você até percebia isso, constatava isso, mas o tempo, né, de lidar com isso era menor, ela se sobressaiu, né? Na pandemia, todo mundo dentro de casa 24 horas por dia, isso se sobressaiu demais, isso sim, foi muito forte e acabou que deu problema, né? Acabou que essas diferenças se acentuaram em muitos casos, essas diferenças se tornaram insuportáveis em muitos casos, e as pessoas, por não saberem lidar com essas diferenças, né, não estavam preparadas para lidar com essas diferenças, acabaram muitas vezes usando de recursos
não muito ortodoxos, né? Por exemplo, a violência, a agressão física, principalmente. Isso dos dois lados, tá? Mas a gente fala mais do homem por uma questão de força física, né? Mas a gente sabe que acontece dos dois lados, o descontrole, o destempero, e acaba partindo para um tapa, para um empurrão, para uma agressão física, e a coisa começa a descambar daí. Então, assim, foi não, eu ouso dizer que é uma situação muito delicada que precisa que mais pessoas, mais mulheres principalmente, né, que somos, infelizmente, né, o maior número de vítimas, olhem para essa questão, né, aquelas que estão numa posição de poder ajudar de alguma maneira, seja com apoio, seja com orientação, seja com apoio material até, tirar essa pessoa do lugar onde ela está, proporcionar um trabalho para que ela tenha renda e possa se mudar, possa cuidar da própria vida e não depender desse marido, companheiro, enfim, é cada vez mais necessário, né? Cada vez mais necessário. E a tendência é que isso só aumente a necessidade disso, né? Porque é um ciclo, a gente vive numa cultura machista mesmo, de posicionamentos com relação à mulher muito descabidos, né? Começa profissionalmente, salários diferentes para pessoas do mesmo cargo, mulheres muito mais capacitadas às vezes, e com salários 20% mais baixos só por ser mulher, uma série de questões, né? Não é esse o nosso foco aqui. Mas tudo isso se traduz em violência contra a mulher, tá? Então, assim, a gente hoje vai tratar da violência psicológica. E aí eu queria colocar algumas coisas para vocês. Todo mundo, né, todas nós já ouvimos falar da Lei Maria da Penha, ela foi um marco na questão da violência doméstica, quando criou, já faz 20 anos, né, ela fez aniversário, inclusive, teve comemoração e tudo, é a Lei 11.340 de 2006, e assim, é muito importante que a gente entenda, né, que a Lei Maria da Penha, ela existe para nortear, né, as ações, para nortear as políticas públicas, para nortear as decisões judiciais, basicamente, os procedimentos policiais de proteção à mulher. Foi dela que derivou a criação da Delegacia Especializada da Mulher, foi dela que derivou as curadorias, foi dela que derivou as promotorias femininas, as varas especializadas de mulher, né, para violência doméstica e familiar, né, no caso, onde 90% dos profissionais são mulheres, desde da atendente, da escrevente, até a juíza, promotora, assistente social, todo mundo mulher. Então, assim, ela foi um marco, realmente, né? E esse marco, ela foi por conta de uma violência sofrida, né, pela sua autora. Todo mundo conhece essa história, quem não conhece é só procurar no Google. E assim, ela ficou paraplégica, essa mulher, né, por anos e anos de uma vivência de um relacionamento abusivo com violência física, né, a sua integridade física. E ela traz, né, muitos estudos, muitas teorias sobre tudo que se desenvolveu depois dela, e ela traz a violência assim como 5 tipos específicos de violência. A gente vai estar falando de um hoje, que é psicológica. Mas a lei, né, e a estrutura que se observa nos estudos é tratando de 5 tipos de violência doméstica. Quais sejam? A violência física, né, que é a violência que ataca a sua integridade física mesmo, a sua saúde corporal. A violência psicológica, que é essa que nós vamos tratar hoje. A violência sexual, né, que é constranger a presenciar, ou participar, ou manter relação sexual contra a vontade. A violência patrimonial, que é aquela questão de retenção, né, ou destruição do patrimônio, de objetos valiosos, pessoais, isso é uma violência patrimonial, e a violência moral, né, que se confunde ali no próximo Código Penal, no próprio Código Penal, com calúnia, difamação e tudo mais. Cada uma delas tem uma série de caracterizações, né, vamos dizer assim. E a gente vê que, no nosso enfoque aqui, a gente vai tratar da violência psicológica. Ela é conceituada, ela é dita, né, explicada como sendo aquela violência que causa dano emocional, que diminui a autoestima, que degrada as suas convicções, as suas crenças. Ela se configura, né, ela aparece, vamos dizer assim,
através de ameaças, constrangimento, humilhação, vigilância constante, proibição de estudar, de trabalhar, de viajar, de falar com amigos, de falar com familiares, chantagem, insulto, tira sua liberdade de crença, né, com relação a igrejas mesmo, altera fatos para confundir a sua sanidade. Isso tudo, tecnicamente falando, se você pesquisar, se você procurar, você vai ver que são características da violência dita psicológica, né? Nós vamos estar falando particularmente dessa violência psicológica, com tudo isso, evidentemente, mas de uma forma mais sutil, né? Vamos ver se a gente se entende aqui, se a gente fala na mesma língua. O que é uma forma mais sutil? O simples fato, por exemplo, de você não se sentir à vontade, né, para fazer um curso, de você não se sentir à vontade para ir conversar com uma amiga, de você, de alguma forma, se sentir constrangida por manifestar alguma opinião a respeito de qualquer assunto dentro da sua casa, seja com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais, as pessoas que convivem na mesma casa. Não precisa necessariamente ser marido e mulher, companheiro e companheira, ou a sua companheira homoafetiva. Não precisa ter essa relação afetiva no sentido de companheiros, né? O que a gente percebe é dentro da casa. É isso que é a violência doméstica, é dentro do mesmo espaço, é decorrente da convivência. E ela essa psicológica que a gente fala, que eu particularmente falo de ser quase mais cruel que a física, ela se dá nesses pequenos detalhes. Então, assim, você tem, por exemplo, no convívio dentro da sua casa, o seu espaço é preservado. Espaço que eu quero dizer não é espaço físico, né, gente? Espaço para suas coisas, para suas realizações, para você assistir um programa que você goste, para você tem tempo para sentar e ler um livro, você tem tempo para manifestar uma opinião, tempo não, espaço para manifestar uma opinião divergente, por exemplo, né? Numa conversa, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um pensa A, outro pensa B, e isso é uma conversa que acrescenta, que faz crescer, que agrega, né? Que as pessoas se desenvolvem e não uma agressão, né? Se você tem tudo isso sobrepujado, essas pequenas coisas assim, subjugadas, se você vai se manifestar, você é contrariado. Se você emite uma opinião, você já é rechaçado. Se você informa, comunica, enfim, avisa que vai fazer determinada coisa, te questionam, ou te vigiam, ou te... por vezes até fala, para que você vai fazer isso? Você não precisa fazer isso, não vai melhorar nada. Numa conversa de brincadeira, vou cortar o cabelo. Vou cortar os cabelos porque eu quero cortar o cabelo. E aí um comentáriozinho daquele bem bacaninha assim, pra que você vai cortar o cabelo? Não vai ficar melhor do que tá. Uma coisa besta, né? Um comentário maldoso, né? De mau gosto até, mas bobo. Isso, se você perceber não, né? Se você verificar que todos os meses, quando você vai cortar o cabelo, todos os meses existe o mesmo comentário da mesma pessoa, no mesmo tom jocoso, desvalorizando aquilo que para você é importante, que você cortar o cabelo você vai se sentir mais bonito, vai se sentir melhor, enfim. Isso é uma forma de violência psicológica. Então, assim, eu acho que já deu para entender o que eu quero dizer com violência psicológica. E aí a gente colocou como tema da nossa conversa de hoje, dependência emocional, uma forma de violência psicológica. E aí é que a coisa realmente fica muito séria. O que é dependência emocional? Isso é muito comum em casais, né, na relação amorosa, é muito comum nas famílias, nas relações pai-filho, filho e pai, nas relações fraternas, né, entre irmãos. Existe esse vínculo, né, emocional, claro que existe. O que a gente chama de dependência emocional? É quando, vamos falar só de nós agora, da mulher, particularmente a mulher no caso da relação amorosa, tá? Com o companheiro, a companheira homoafetiva, não importa o seu tipo de relação, mas a relação amorosa. Quando uma das partes, na maioria das vezes a mulher, estamos falando de mulheres,
se sente dependente emocionalmente daquele parceiro. E o que é essa dependência emocional desse parceiro? É você não ter forças, né, para realizar aquilo que você iria realizar, pois ao manifestar a sua vontade, você levou uma invertida. Então, por exemplo, eu vou gravar um vídeo para o YouTube porque eu quero falar para as mulheres que elas podem se valorizar mais, elas podem se cuidar mais. Eu manifesto isso dentro da minha casa, por exemplo, e vem o meu marido, ou o meu filho, ou o meu pai, estou falando da figura masculina, porque o quadro maior é esse, tá? Mulher e homem na relação amorosa, não que não existam outros. Mas vem essa pessoa, essa figura, na maioria das vezes masculina, não necessariamente só, e te joga um balde de água fria. Sabe a história do balde de água fria? E aí, por jogar um balde de água fria, você desanima, você perde a vontade de fazer. Ou você fala que, não estou falando de pandemia, né? Nos tempos normais, que a gente falava, vou dar uma volta no shopping, e aí você vai dar uma volta no shopping e daqui meia hora o seu companheiro, sua companheira está te ligando, você acabou de chegar no shopping, estacionar o carro, né? Vamos pensar, aqui em Marília não, mas falando de São Paulo, né? Que é onde eu vivi a maior parte da minha vida. E você chega, estaciona o carro e seu companheiro já está te mandando mensagem ou ligando, perguntando se você vai demorar. Então, e aí você perde a vontade de ir, porque você já fica pensando que, bom, faz meia hora que eu saí, ele já está me perguntando, se eu demorar mais meia hora, quando eu chegar em casa, o que eu vou ter? Vou ter bico, vou ter bronca, vou ter discussão, e eu não estou afim de ter. Então, você vira as costas, você nem estaciona o carro, né? Você já vira e volta. Isso é dependência emocional. É você não ter forças para fazer aquilo que você quer, que você tem vontade, que você acredita, porque o parceiro te brecou. Essa dependência emocional. Da mesma forma, talvez mais pessoas se identifiquem, da mesma forma, se você, o dia que teu parceiro acorda daquele jeito, sabe, o dia que acorda de ovo virado, ele não está bem, alguma coisa não está bem com ele, algum problema dele, que não é do casal, até porque você não está nem sabendo ainda do que se trata, né? Porque se fosse do casal, vamos conversar, vamos resolver. Mas aparentemente é só dele, é ele que está de mau humor, ele que está bravo, ele que está emburrado, seja lá o que for. E aí, nesse dia que ele está de mau humor, está bravo, está emburrado, por mais que você esteja bem, tudo que você for manifestar, fazer, não vai ter um retorno não muito favorável. Não porque ele está bravo com você, porque ele não está bem. E a gente, como não sabe fazer essa separação, né, a gente dependente emocional, tá? Eu estou dizendo, nós, na qualidade de dependente emocional, como não sabemos fazer essa separação, achamos que aquela resposta um pouco mais torta que ele deu para aquilo que você propôs fazer, foi para você. Foi para que você não faça, foi em desacordo com o que você faz. E aí não funciona, você deixa de fazer. E não tem nada a ver, é ele que não está bem com ele, alguma coisa dele, pessoal, né? Então, assim, fica muito delicado no dia a dia você se dar conta dessas questões, a não ser que alguém de fora venha e te mostre, né? E eu posso dizer que é um processo bastante longo, né? Mas possível. Esse é o mais importante. É um processo longo, trabalhoso, mas totalmente possível de ser alcançado, de você não ter mais essa dependência emocional. E olha, quando eu falo não ter a dependência emocional, eu não estou falando de ruptura de casamento, de ruptura de relações, eu não vou ligar mais porque o meu marido fala, não estou falando nada disso, não é nada disso. Dependência emocional não é uma coisa saudável. Veja bem, eu não estou dizendo que não é você estar emocionalmente envolvida com o seu parceiro, sua parceira, não é isso que eu estou falando. Você está casado, está casada, vive junto, não importa, convive sob o mesmo teto com pessoas que de alguma forma são ligadas a você, emocionalmente, óbvio, né? Senão não faz sentido. Agora, quando eu digo de ser possível você romper esse processo de dependência emocional, tudo que é dependente, gente, é uma coisa que não é saudável, né? Quando você é dependente de algo, pode ter certeza que não é saudável. Não precisa ir longe, o vício que a gente trata como vício da bebida, da droga, do cigarro,
você é dependente da droga, dependente da bebida, dependente do cigarro, dependente das coisas, entendeu? Então, assim, de coisas que te façam se sentir melhor. E quando eu trato dependência emocional, eu estou literalmente dizendo que esse vínculo emocional, desta maneira como está sendo conduzido, não é saudável para a gente, né? Para aquela pessoa que vivencia aquilo. Então, se você está numa relação emocionalmente envolvida, né? Amorosamente envolvida, mas que o concordar do outro, o aceitar do outro, o parabenizar do outro, o valorizar do outro é maior ou mais importante para que você realize as suas coisas do que o de você mesmo, do que o que você mesmo sente, isso é dependência emocional nociva. Não existe dependência emocional positiva. É dependência emocional que faz mal. Se não fosse assim, não chamaria dependência, não é? Quando você depende emocionalmente de alguém, você está dizendo que se aquela pessoa não estiver bem, você não está bem. Se aquela pessoa não aprovar, você não vai fazer. Se aquela pessoa não te apoiar, você não sente forças para fazer. E isso não é bom, não é saudável para nenhum dos dois lados. É muita carga para o outro, é muita responsabilidade para o outro, né? Ser responsável para te fazer estar bem. E é muito ruim para quem vive isso, porque você nunca vai ficar bem, né? Você está dependendo do outro. E assim, aí alguns, né, podem eventualmente dizer assim, mas então a gente não vai, eu vou me bastar, eu não dependo de ninguém, eu vivo numa ilha. Não é nada disso que eu estou falando, nada disso. A gente vive em comunidade, sim, a gente depende de estar se relacionando com as outras pessoas no sentido positivo da coisa. A gente precisa da nossa família perto, a gente precisa amar, ter o seu companheiro, sua companheira perto. Tudo isso é verdade. O que eu estou falando é quando esta relação, e aí de novo frisando a relação amorosa, né? Quando esta relação ela se torna nociva neste ponto. Você se sente constrangida, você se sente oprimida, você se sente em vigilância constante. Em alguns casos mais extremados ainda, acaba afastando você da família, afastando você dos amigos, porque você é uma pessoa extrovertida e o seu companheiro, sua companheira homoafetivo é mais reservado. Então você quer ir na casa da amiga ou do amigo, enfim, e o seu companheiro não quer ir, ou não gosta de ir, não é uma coisa que agrade a ele. Tudo bem, é direito dele não se agradar, mas então você não se incomoda que eu vá? Então eu vou lá fazer uma visita, não demoro muito, e aí você vai fazer uma visita e não demora muito, porque você deixou o seu companheiro sozinho em casa, só que ele não tem o direito de ficar bravo, porque ele não quis ir, entende? Então essas questões todas são as que são, digamos assim, caracterizadas como dependência emocional. Então, no nosso bate-papo de hoje, o que eu gostaria de frisar, né, é que essa dependência emocional, quando ela é, digamos assim, muito, muito exagerada a ponto de proibir que você fale com a sua família. Qual é a lógica de proibir de um companheiro ou a companheira proibir ou não gostar ou ficar de bico que você fale com a sua família, que você visite a sua família? Não tem a brincadeira da sogra, né? A sogra, coitada da sogra, hoje eu sou sogra, né? Eu que o diga, mas a sogra, o teu companheiro, né? Ele pode, ou a sua companheira homoafetiva pode não querer, ou não gostar, ou não ir com a cara da sua sogra. Não foi com a sogra que ela casou, que ele casou, foi com você. Ele não é obrigado a gostar, né, da sua família, mas ele é obrigado a respeitar, porque você não veio de proveta, né? Quando ele te conheceu, ele sabia, ou ela sabia, que você tinha uma família, pai, mãe, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhos, né? Se for um casamento em segundas núpcias, por exemplo, aí mais sério ainda, né? Porque aí tem enteados, tem ex-mulher, tem ex-cunhados, ex-cunhadas, ex-sogras, tem a família que veio antes,
que porventura pode ter uma relação muito boa, né? As pessoas, um casamento não dá certo, não significa que as pessoas têm que se odiar ou que não possam conviver, muito pelo contrário, ainda mais se houver filhos, né? As relações vão se perpetuar, os avós, né, serão avós, sempre, os tios, as tias vão continuar sendo tios e tias, e aí você, no papel de pai e mãe dessa criança, ou desse adolescente, enfim, vai ter que conviver, de alguma maneira, com essas pessoas. Então, assim, essas relações, elas têm que ser saudáveis. Então, quando eu digo de dependência psicológica, dependência emocional que gera a violência psicológica, eu estou falando quando essas relações deixam de ser saudáveis. Quando essa relação mais próxima, volto a dizer, aquela que acontece dentro do mesmo espaço físico, dentro da sua casa, quando essa relação é nociva, quando essa relação ela te faz mal, te impede de agir, te impede de pensar, te impede de ser você mesma. Isso sim é dependência emocional. Isso é negativo, isso não faz bem. É possível romper esse ciclo? É possível romper esse ciclo. Como que a gente rompe esse ciclo? Primeira coisa, reconhecendo que ele existe. Segunda coisa, bom, eu preciso de ajuda para romper? Às vezes uma ajuda psicológica, um psicólogo, às vezes uma ajuda na sua igreja, uma orientação, às vezes um bate-papo com alguém da sua confiança, com mais experiência. Se a conversa com o seu parceiro, sua parceira, sozinha não resolve, porque muitas vezes, e isso é preciso que seja registrado, muitas vezes o seu parceiro, a sua parceira, nem se dá conta que está praticando essa violência contra você. Por que não se dá conta? Porque para ele, vou falar de homens, né, na maioria das vezes, para ele, aquele comportamento é normal, é o que ele aprendeu, é o que ele é como ele viveu. E mais ainda, né, é como você conheceu ele. Só que a gente relevava, lembra? Lá no namoro, você não dava muita importância, você não vivia na mesma casa, então algum comentáriozinho que ele falasse de um familiar seu, você vai na casa da sua tia? Lá, eu não vou porque ela é chata, vocês são namorados. Então você vai, ele não vai, tá tudo bem. Agora casou, tá embaixo do mesmo teto. Hoje é aniversário da tia chata. Vocês são casais, um casal. Teoricamente, iriam juntos, mas ele não gosta daquela tia chata. E você já sabia que ele não gostava lá de trás. E aí ele te impede, ou ele te faz escolher. Se você for lá no aniversário da sua tia chata, então eu vou sair com meus amigos. Fica comigo, não vai não. Você sabe que eu não sou muito chegado com a sua tia chata. E aí você fica. Isso é dependência emocional nociva, que faz mal. E aí como é que você rompe isso? Entendendo isso, se respeitando, se entendendo, se valorizando. Aí a gente olha para dentro. Aí você vai olhar para dentro e vai se valorizar, e vai se respeitar, e vai identificar o que realmente é importante para você, o que realmente nem o companheiro, nem o filho, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém pode dizer para você se sim ou se não, porque é seu, é do seu íntimo, é da sua pessoa. Então, isso, no momento que você começa a traçar esse caminho, ele é sem volta. Quando você descobre que é possível você viver desta maneira, este caminho é sem volta. O próprio, aquele que, entre aspas, né, pratica a violência psicológica, se não for uma coisa patológica, doença, se não for uma coisa de maldade mesmo, do íntimo da pessoa, a gente não conhece, eu não estou falando do outro, tá? Eu estou falando de você, da gente, da mulher nessa posição. Se você se respeita, se valoriza, acredita nas coisas que você, nas suas convicções, nas suas percepções de mundo, nos seus valores, e briga por isso e faz valer isso, pode vir a violência que vier do lado de lá. Não vai virar violência, porque para você não vai ser violência. Porque você vai saber se posicionar, porque você vai saber rebater, porque você vai saber explicar a sua posição. E aí, de novo, se não for uma coisa patológica, se não for uma coisa, vamos dizer assim, de maldade mesmo, né, do outro, né, isso vai funcionar. E aí vai ser um favor para os dois, a relação só cresce.
porque aí ele nem sabia que estava fazendo mal para você, vai deixar de fazer sem nem saber que fez, vamos colocar dessa maneira, e a coisa vai fluir muito melhor. Então, é possível, sim. Eu gostaria de aproveitar esse momento, eu espero ter me feito entender, para falar duas coisas. Primeiro, quando a Carminha me indicou para a Sônia, me apresentou a Sônia, ela me apresentou falando de um grupo, né, que eu criei, vamos dizer assim, a Carmen faz parte, inclusive, de mulheres, chamado MIGA, Mulheres Incríveis Gerando Amor. O que é esse grupo, na verdade? A nossa primeira reunião foi no dia 6 de março de 2020 e no dia 14 foi decretada a pandemia. Ou seja, né, a coisa acabou não fluindo como deveria, porque ficou todo mundo tendo que reaprender a viver, né? Mas esse ano a gente já começou de outra maneira. Enfim, a ideia desse grupo é justamente esta questão. Mulheres que ou vivenciaram situações de violência, ou presenciaram situações de violência, ou conhecem pessoas nessa situação, ou simplesmente são mulheres que entendem que existem outras mulheres mais frágeis que precisam de apoio. Esse grupo foi criado para isso. É para ser um grupo de mulheres que se ajudam, né? Que se ajudam em que sentido? Cada um na sua área de atuação. Então, eu sou advogada, por exemplo, temos coach, temos funcionário público, temos profissionais da saúde, cada um na sua área, ajudando a orientar, a trocar experiências, a trocar convivências, processos de que possam ter funcionado para sair desse ciclo e, se for o caso, né, ajudar inclusive materialmente mesmo, encaminhando para os órgãos competentes, apoiando materialmente para tirar essa mulher desse ciclo de violência, gerando emprego para quem tem negócios que possam gerar empregos, enfim, mulheres que possam se ajudar. Eu convido a todas, as mulheres de Mulher para Mulher, inclusive, são todas convidadas para que a gente possa fazer isso crescer. E gostaria também de convidar todas e apresentar também um projeto antigo, né, e que toma corpo na mesma medida que eu cresço, né, como pessoa, que é um canal no YouTube que eu criei chamado Todas Temos Escolhas. Ele é exatamente para falar de relacionamentos abusivos e pontos nevrálgicos desses relacionamentos. Alguns pontos. Já tem alguns vídeos postados lá. Todas Temos Escolhas, Gisele França, no YouTube. Dá uma olhadinha lá, vocês vão ver vídeos que já tem falando sobre esses assuntos, inclusive esse que a gente fala hoje, mas com uma outra abordagem e outros olhares também, e a gente só vai fazer crescer isso tudo. E eu acho que os dois, aliás, todas nós, né, juntas, podemos fazer muito por nós mulheres, né, de uma maneira geral. Eu gostaria de agradecer muito o convite das meninas, do grupo de Mulher para Mulher, da Sônia, a professora Vana, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas que já admiro de antemão, a todas as mulheres. A Carmen, sem palavras, né? Ela sabe o que ela significa para mim. Enfim, gostaria de agradecer muito por esse tempo, né, que me foi concedido, né, a explicar, a compartilhar um pouco dessa vivência, né, de violência doméstica, daquilo que a gente presencia todos os dias, infelizmente vivencia todos os dias nos casos que a gente atua. É uma situação bastante séria e eu espero sinceramente que a gente possa estar começando a fazer um trabalho, ainda que de formiga, né, de um em um, mas para que a gente, daqui um ano, por exemplo, no próximo mês de março de 2022, já fica aqui o convite, a gente já esteja no maior número de mulheres, com trabalhos mais eficazes, né, mais eficientemente feitos mesmo, de ajuda, de orientação, que a gente possa, inclusive, quantificar isso, para que a gente trate dessa questão com o valor que ela precisa, sabe? Dê o devido valor a uma situação tão delicada
mas que a gente consegue. Aliás, vamos combinar, né? Nós somos mulheres. E como eu digo sempre, mulher é o seguinte, a gente é que nem bambu. A gente enverga, mas não quebra. Entenderam, meninas? Um grande beijo no coração de todas. Foi um enorme prazer. Obrigado mesmo. Beijo.